Sejam bem-vindos ao Área Talks, podcast do Área 46. Sou o Lucas, estou aqui com a Michelle hoje. E hoje a gente tá aqui com convidados especiais, com o Rômulo, com o Alexandre da Mingote Advogados. Sejam bem-vindos. Obrigado pessoal pela recepção. Prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite também. Que bom ter vocês aqui. Pessoal, achei muito interessante que vocês são advogados que já têm uma característica bem diferente dos outros, né? Que é a parte de registro, patente de marca. Isso. Tecnicamente, a patente ela é destinada a invenções, né? É bem comum isso aí, o pessoal se confundir. O registro é de marca, a patente é de invenção, né? E assim por diante. É muito comum o pessoal falar patentear, né? Patentear tudo. Mas, no final das contas, acaba sendo... O resultado é o mesmo. É você adquirir a exclusividade de exploração de uma marca, de um serviço, de um produto, ou da invenção, né? Que você dedicou ali muito tempo para chegar naquele resultado e tal. Eu vou aproveitar e já vou puxar uma pergunta que eu tinha separado lá para baixo, mas que hora que eu tava lendo o site de vocês, já fiquei com essa curiosidade. Qual que é a diferença, então, de patentear uma marca, uma invenção ou uma propriedade intelectual? Tá, deixa eu acrescentar uma coisa, então, já pegando o gancho da pergunta. Quando você estava falando, eu fiquei na dúvida ainda, que é bem próximo, acho que o Lucas está perguntando, Rômulo. E quando eu crio um modelo de negócio, isso também é possível? Ele entra dentro de alguma dessas que o Lucas falou? Existe como registrar isso? Não sei se é registrar, né? Vou deixar você explicar um pouquinho mais. Tá, vamos lá. Tem que voltar um pouco para dar a resposta, porque a pergunta ela é ampla. A propriedade intelectual ela é um grande grupo. Então, desse grande grupo de propriedade intelectual saem duas vertentes. Uma chamada propriedade industrial, que vai proteger as patentes, né, de invenções e modelos de utilidade, vai proteger as marcas, vai proteger softwares, propriedades de indústrias. E a outra vertente são os direitos autorais, né, que aí baseiam-se nas criações de espírito, né? O fotógrafo, o músico, etc. Então, isso tudo, existem mais algumas outras coisinhas, sui generis, que eu nem vou trazer aqui, mas a grande essência da propriedade intelectual, que é esse grande grupo, são essas duas divisões. Um lado são as propriedades industriais, do outro são os direitos autorais. Então, é só uma questão de nomenclatura. Você inventou algo, você vai patentear isso, né? Você vai adquirir um monopólio de exploração disso que você inventou por um período de 20 ou de 15 anos, e para retribuir, na verdade, o investimento que você fez para chegar naquela tecnologia, enfim. Então, é como se fosse uma troca, né? O Estado, o Brasil, ele te dá um monopólio de exploração por um período de tempo em troca de você entregar essas informações a domínio público, porque quando você faz o registro, o depósito de uma patente, por exemplo, você está contando todo o teu segredo, tudo que você fez, a temperatura, como é que chega, como é que faz, para chegar naquele processo inventivo, naquele produto, enfim, naquela fórmula, e assim por diante. A marca, ela não recebe a nomenclatura de patente, ela recebe o registro porque ela é um processo formal onde você vai depositar a tua identidade, seja ela uma figura, uma figurativa ou nominativa, quando é só o nome, ou mista, quando é ambos, vindicando também essa exclusividade. Então você vai dizer assim, olha, eu desenvolvi uma identidade, meu negócio está indo bem, as pessoas já me reconhecem, né? Aqui a gente tem o notebook da Apple, né? Quem vê essa maçã já sabe o que é. Isso é marca, entendeu? É você, a partir de um determinado momento, adquirir certa relevância no mercado a ponto de ficar reconhecido por essa identidade que você está explorando, e aí a partir daquilo você protege ela, você adquire a propriedade disso, né? É importante até falar sobre isso um pouquinho mais, porque a gente sempre fica acostumado a dizer, mas propriedade de marca, qual é a diferença? Por onde a gente vai? O carro, o dinheiro que você tem na tua conta bancária, seja ela física, seja ela pessoa jurídica, enfim, os teus bens são suas propriedades, certo? Então com elas você faz o que você quiser, você vende, você doa, você penhora, você faz tudo, né? Por isso que são chamados de direitos reais, você realmente utiliza isso da maneira que melhor lhe convier. A marca é a mesma coisa, só que ela só se torna uma propriedade quando você leva ela a registro. Então, qual é o grande risco de muitos empreendedores do Brasil? É estarem explorando uma marca, uma identidade para o negócio delas, sem que essa marca seja efetivamente propriedade desse empreendedor. Então ele está correndo um risco sério. A gente brinca, está construindo uma casa em um terreno que não é dele. Então é uma questão de nomenclatura, patentear, registro. Mas o resultado é mais ou menos o mesmo. Opa!
outra coisa que você estava falando ali, normalmente muito se fala em proteger a marca em relação a logo, em relação a símbolo, mas a questão, por exemplo, do Azul Tiffany é algo que foi desenvolvido para a empresa e eles também criaram toda essa parte de proteção em cima de uma cor que eles criaram. A gente não consegue proteger cor, né? Porque a cor, ela é enfim, ela é de domínio público, digamos assim. Agora, existem, até o Alexandre, que é da parte de direito autoral, pode até elucidar isso um pouco melhor, a concepção, a elaboração de uma fórmula, eventualmente, pode ser protegida por uma patente, por exemplo, né? Então, vai depender de quanto houve de inovação, de criação nessa fórmula. Por exemplo, um medicamento, ele é patenteado. Por quê? Porque é uma fórmula. Então, se você, de fato, apropriou-se de cores que já existem e sobre elas você conseguiu avançar e trazer algo realmente inovador, pode ser que ali haja algo a ser protegido. Mas, de regra geral, as cores não são protegidas, tá? Não são protegíveis. Tem muita discussão também quanto até receitas gastronômicas. Tem alguns chefs que buscam discutir esse assunto, porque criaram uma concepção diferente de prato, etc. E também não teve sucesso. O pessoal não teve sucesso nisso, porque não caracteriza-se uma atividade inventiva que, de fato, mude a sociedade ou, enfim, mude o dia a dia das pessoas. Entretanto, existe também algumas questões de chefs que protegem os seus pratos por direito autoral. Ele faz ali uma montagem de prato, até se não me engano tem uma discussão do petit gâteau, o cara que colocou o sorvete enfiado no bolo, não sei o que é, que ele buscou uma certa proteção disso. Mas eu não sei o resultado disso, se deu ou se não deu. Acredito que não tenha dado, porque, de certo modo... E é justamente essa que é a discussão. Eu até me pego aqui em dúvida, porque até que ponto a criação dele ela é de espírito. Para o direito autoral, as criações de espírito é que são protegíveis, né? E há um certo, talvez, preconceito aí com o pessoal da gastronomia, porque eles não entendem que essa criação, uma montagem de um prato, seja efetivamente uma criação de espírito. Eu discordo. Eu acho que, a partir do momento que eu olho para aquilo me salta aos olhos, eu vejo que há ali, pô, quem montou isso aqui? O cara é um artista. Às vezes a gente até fala. Né? Então, eu já seria mais tendente pro lado... pensou naquilo antes exatamente, que ele. Exatamente. Realmente, eu não me recordo agora qual é o chefe, mas existe são pouquíssimos casos de possibilidade de registro, né, de receitas, que não se, no caso com o direito autoral não se protegem as receitas, tá? Até podem se proteger, mas eu volto nesse assunto agora. O que aconteceu foi uma determinada montagem de um prato foi reproduzida através de fotografia por um chefe, e aí ele levou a registro, não me recordo quem foi agora, tá? Mas levou a registro e ele conseguiu, por causa daquela montagem. Só que a montagem em si, a fotografia em si, ela protege só a forma final, ela não vai proteger a receita. Tá? Mas o formato, a apresentação O formato protege. de apresentação até é possível, mas tem que ter uma originalidade muito grande. Tá? E aí, quanto às receitas, o que eu disse que eu voltava depois, é que, por exemplo, um livro de receitas pode ser protegido, mas não quanto o conteúdo, só quanto a forma. Ou seja, o livro ilustrado, ele só vai ser protegido quanto a forma como ele está disposto, como ele é ilustrado. Ele não vai ser protegido quanto aos quantos ingredientes, né? Enfim. As receitas em si. As receitas em si. Mas a obra literária, a composição disso tudo, torna-se um livro e por si só adquire a proteção do direito autoral. E aí, quanto marca, o que eu consigo registrar? Por exemplo, a gente é uma agência de solução e comunicação e a gente trabalha também com a parte de criação de identidade visual. Identidade visual, ela vai ter uma gama de produtos, de diferenciações que a gente faz, e isso vem através de um estudo que a gente traz. Às vezes a gente faz alguma marca com ou sem símbolo, ou uma tipografia específica, ou a gente escrever à mão, e daí não tem uma fonte, né? E aí a parte da paleta de cores. Eu consigo registrar, por exemplo, o meu símbolo, a minha tipografia, ou uma família tipográfica no caso, só que daí a cor vocês já falaram que só se eu inventasse uma outra fórmula, né? A gente fala muito disso porque dizem, por exemplo, o vermelho da Coca-Cola. Às vezes a gente vai fazer alguma marca e tal, e tem vermelho, e o cara fala, não, esse vermelho não pode porque é o vermelho da Coca-Cola, né? E aí a gente já fica
Não, acho que não faz muito sentido. E proibir você de usar o vermelho da Coca-Cola. Dentro do... São várias as proteções, assim, que na tua pergunta que a gente pode explorar. Então, o cliente, ele te contrata, certo? Porque ele vai registrar aquilo, né? Ele pretende registrar, enfim, você está criando a identidade dele. A partir do momento que você, assim como o arquiteto, vocês trabalham sob encomenda. Então, a exploração econômica dessa marca vai ser de titularidade do encomendante, do teu cliente. Agora, a criação disso é inerente ao criador, é de vocês, assim como o projeto, assim como a tipografia, como o símbolo que você criou. Portanto, sobre essa criação você também tem direitos, são os chamados direitos morais, que são você ser indicado como autor daquela tipografia, que a tipografia, né, a criação de uma fonte, né, para facilitar para quem está ouvindo, ela demanda, a gente tem as clássicas ali, né, no Word você vai abrir lá, tem a Times New Roman, tem a Verdana, mas alguém criou aquela fonte. Esse cara que criou aquela fonte, ele é autor daquela fonte. Se a gente fosse pegar os termos de licença lá do Word, com certeza aparecem quem são as pessoas que licenciaram a exploração econômica daquela fonte que ele criou, entende? Então, da mesmo modo, quando você gera ou cria uma marca, esse cliente teu, ele não pode, num primeiro momento, adulterar a tua criação, passar por um terceiro profissional que vai mexer em cima daquilo que você fez. Por quê? Porque o teu direito moral sobre aquela obra, ele existe. A criação é tua. Foi sob encomenda, então ele vai poder vender, ele vai poder fazer o que quiser. Mas fica amarrado à sua titularidade como autor. Isso é uma das soluções, inclusive, que a própria blockchain, né, e essas tecnologias de NFTs facilitam para os criadores, porque a gente parte de uma ideia onde você criou, vamos supor, a fonte X, você entregou para o seu cliente, esse cliente ele revendeu, que vendeu, você fica no direito de sequela, de receber alguns, vamos dizer assim, royalties, por essas transações que aconteceram sucessivamente à criação da obra feita por você. Então, veja, dentro de uma coisa simples, o teu cliente ele vai proteger aquilo como marca, porque vai identificar o negócio dele, mas você também é autor daquilo e tem os teus direitos morais garantidos, tá? Que são imprescritíveis, inclusive. Você falou uma coisa simples, mas que de simples não tem nada, né? E dentro de tudo que você exemplificou, você citou, Rômulo, a questão da parte de projetos e tudo mais. Dentro da construção civil, principalmente quando a gente fala de projetos para investidores, então vamos pegar ali a época do boom do Minha Casa Minha Vida. É muito comum você chegar e ver ali 20, 30, às vezes até 100 unidades sendo reproduzidas de um mesmo projeto. E normalmente quando há negociação, o cliente ele contrata ali para fazer um modelo. E acaba replicando muitas vezes. Até dentro do próprio código de ética, tanto do engenheiro como do arquiteto, tem que, na ideia de replicar, deve-se ser cobrado uma nova taxa em cima disso. Mas não é o que acontece no mercado. Normalmente o cliente pega um e quando você vê, foi replicado várias vezes, sem até mesmo que o próprio profissional saiba. O que você diz, o que vocês têm a colocar para os profissionais, uma forma de se proteger para que isso não aconteça? Contrato. Basicamente. Tecnicamente, a gente não precisaria dizer sobre isso para o teu cliente, né? Porque isso está na lei, você como criador tem a proteção disso, enfim. Mas a prática, como diz alguém, né? Na teoria a prática é outra, ou na prática a teoria é outra. Então, muitas vezes, o que não é dito, às vezes precisa ser dito. E não só dito, precisa ser escrito e assinado. Então, me parece plenamente cabível você, no momento da contratação com o teu cliente, deixar isso muito claro e falar, olha, eu estou sendo contratado para executar a criação autoral do projeto para uma residência. Você pretende multiplicar isso? Pretendo? Então, vamos estabelecer aqui um X para cada multiplicação, enfim, contrato. Tá? Essa é a melhor saída, sem sombra de dúvidas. E tudo que é combinado antes não sai caro também, né? Até o próprio arquiteto, o próprio engenheiro, antes mesmo de entregar o resultado final, pode chegar para o cliente e conversar com ele sobre isso, né? Sim, sim. Essa questão do combinado não sai caro é justamente o que a gente enfrenta com muita frequência no dia a dia do nosso escritório.
empreendimentos que começam já errado, não errado no sentido da operação, errado no sentido de se atentar para os detalhes, né? Alguns amigos meus engenheiros, quando os atendi, né, eu falava, cara, faz um contrato disso. Cara, é muito difícil, cara, o pessoal da engenharia não quer saber de contrato. O pessoal da arquitetura é um pouco melhor, mas mesmo assim acaba às vezes meio que até com um pouco de medo de impor um contrato, porque eu entendo, porque às vezes na própria advocacia isso acontece. Chega um grande cliente, ou enfim, um grande amigo, e fala, cara, eu preciso disso, não sei o que, não sei o que. Fala, aí, se você já pegar e botar um contrato no peito do cara, às vezes você afasta ele, né? E às vezes tem esse receio, né? Nossa, será que eu já vou colocar esse contrato assim? E o fato é que quando a gente acaba não formalizando, né, pisa um pouquinho no freio, vamos sentar aqui, vamos fazer, isso geralmente acaba custando mais caro, seja porque às vezes você acaba até perdendo uma amizade por conta disso, daquelas coisas do fico dito pelo não dito, e no final das contas é money in the pocket, né? E quando sai do bolso da gente acaba doendo e esses tipos de conflitos acontecem. Então, sempre sentar, estipular, deixar tudo muito claro. E às vezes a gente, corre o risco de não, acho que não faz sentido então. Mas veja que ele funcionou a ideia do contrato, porque se você não tivesse apresentado isso, esse não que veio agora, ele ilustra um desfecho talvez que não seria tão feliz. Não, então vamos, daí chega no final, mas não era isso, mas você não me falou isso, mas você não me falou aquilo. Então não tem como. Aliás, o contrato ele é um mecanismo de segurança desde sempre, né? E às vezes, dependendo do período que você fica ali, você esquece o que foi acordado lá no começo, né? Falando muito de projetos dentro do escritório de arquitetura, às vezes passa-se 2, 3 anos desenvolvendo um projeto para que de fato ele seja ali executado. Então, depois que passa 1 ano, já é difícil você lembrar o que você acordou lá atrás. Então, por isso, essa questão da proteção, né? Não só do contrato inicial, como a gente recomenda também atas de reuniões, atas de tomadas de decisão, onde o profissional orienta pelo caminho A, o cliente toma a decisão pelo caminho B. Você, como profissional, sabe que o caminho B muitas vezes vai ter algum problema, algum obstáculo, ou não é o melhor caminho. Mas o cliente não aceita isso. Então você reduz isso a termo. Olha, no dia tal, a gente se reuniu, foi apresentada essa solução, o cliente optou por B. Por quê? Porque lá na frente, quando acontecer algum infortúnio, enfim, e o cliente muitas vezes vai falar, não, mas você não me falou. Porque daí passaram-se 2 anos, você fala, não, peraí, falei, tá aqui, ó, tá anotado. Então... E não só para a parte de projeto, né? Na parte de criação de identidade visual, parte de marcas. Também fica a dica, né, Lucas? E você falou que o pessoal de engenharia e arquitetura não gosta muito de contrato, então na parte da comunicação nem se fala. Muita coisa é no boca a boca, e acontece muitas vezes isso que você comentou, né? A gente acorda uma coisa e aí bem no fim a gente acaba entregando muito mais. Até porque experiência da nossa área, muitas vezes é difícil colocar em palavras num contrato tudo aquilo que a gente vai desempenhar para o cliente. E aí, ou se a gente se prende a um número, ou, por exemplo, vamos entregar 10 artes e acaba precisando de 15. Uhum. Como que eu vou fazer isso com o cliente? Porque, como, por exemplo, ele me contratou para uma campanha, eu preciso dessas 5 artes, ele não vai pagar mais, mas também não está previsto por contrato. Então, às vezes, a gente acaba deixando de fazer um contrato por ser muito trabalhoso, muito difícil. A gente já passou por N situações assim, mas também já tivemos alguns casos onde o contrato, assim, salvou 100% a nossa... Exato. Normalmente salva, né? Trabalho, assim, a minha visão, né? Inclusive, eu trabalho lá no nosso escritório, a gente tem uma equipe de marketing, tem um designer, etc. Não sei se é porque eles começaram a trabalhar comigo, mas é tudo contratado. E é até engraçado, porque às vezes, eu mesmo, né? Eu falo assim, é o João, né? Eu falo, ô João, cara, preciso disso aqui, não sei o que. Ele falou, Romo, nosso pacote é de tantas artes por mês, cara. No nosso contrato tá previsto que... Aí eu falo, não, beleza, eu sei, vai, toca o pau aí, porque eu preciso disso. Mas tá lá, tá previsto. Muito provavelmente... Se ele não apresentasse a força desse contrato, eu ia pedir, se ele aceitasse, ele aceitou, segue o baile, entendeu?
Então é isso que acontece. tem que Normalmente, estar nesse contratado. caso, ali já está previsto até o valor que será cada arte adicional, né? Então, Interessante. o cliente, quando ele vai te pedir algo adicional, ele já está ciente do valor que tem. Exato. E mudando um pouco o foco da conversa, mas ali os meninos da Bold criaram lá toda a parte de identidade visual, criaram marca. E hoje é muito comum o pessoal que tenta registrar a sua marca sozinho, né? Vocês já passaram por alguma situação dessas? Quais são os riscos que as pessoas têm por tentar registrar sozinho? Sim. Vou começar respondendo com dados, né? Em 2022 foram quase 389 mil pedidos de registro de marca, quase 400 mil. É pedido de marca, é registro de marca, hein? Desses 400 mil, 89 mais ou menos foram indeferidos. A gente está falando quase de um terço da totalidade. Por que que foram indeferidos? Tentaram fazer sozinhos ou contrataram empresas que a gente brinca, né? O varejão aí de marcas e patentes, que estão mais preocupados em vender registro de marca a qualquer preço antes de assessorar o cliente num processo de aquisição de propriedade marcária. Vê como a gente pode dar um nome muito mais chique, né, para o registro de marca. Porque é de fato isso, a gente está adquirindo a propriedade daquela marca que vai representar o teu negócio para sempre, né? Ou pelo menos a gente espera que represente para sempre. Então, os riscos são muito grandes de tempo, de dinheiro e de operação do teu negócio. Hoje, um processo de registro de marca no Brasil leva de 10 a 12 meses. Então, comecem a pensar por aí. Tá levando 12 meses. Tá levando 12 meses. Cravados né? 12 meses. 12 meses, né? Quando passa liso, sem nenhuma objeção, sem nenhum problema, etc. Então, você tem o fator tempo. Aí você tem o fator custo, né? Significa que durante esse período de um ano você continuou explorando essa marca. Então você continua se posicionando no mercado com essa marca. Você pagou por esse processo, tem taxas, etc. Chega no final, o processo é indeferido. Ou por uma falha técnica, ou porque a marca era irregistrável e desde o princípio você poderia ter visto isso com um profissional adequado, enfim. Ou porque você perdeu um prazo e etc. Então, o risco disso é muito grande, porque você gastou tempo, você gastou teu dinheiro, né? E eu acho que tempo é mais importante ainda, e você ficou posicionando uma marca no mercado que você talvez, se tivesse contratado alguém, ou enfim, lá atrás você já teria visto que, pô, não posso registrar isso aqui, então já vou pivotar meu negócio, já vou mudar minha marca, porque não faz sentido eu continuar explorando esse não negócio precisa nem sobre ir essa muito marca. longe. Né? Aqui dentro das empresas do grupo da Área 46, nesse um ano que nós estamos, eu presenciei duas que tiveram que mudar o nome, justamente porque o nome e a marca já eram registrados por outras empresas. Alexandre, comenta sobre o pós-pandemia e responde para a Michelle por que está acontecendo isso. Bom, então, a pandemia Enquanto eu acelerou tomo uma aguinha aqui. definitivamente a globalização. Né? Então, todo negócio hoje é diretamente concorrente. Tá? Hoje você está no digital. Não tem mais limite geográfico, né? Não tem mais limite geográfico, exatamente. Então, esse pós-pandemia, trazendo essa concorrência direta, fez com que todas as empresas que estão ali, né, tenham essa necessidade de registrar a marca, e ao momento em que a primeira já obteve o seu registro, todas as outras já ficam sob aquele risco de não conseguir mais utilizar aquele nome. Justamente por causa dessa ausência de limites geográficos. Né? Antigamente haviam casos, conhecido, de escolas, por exemplo, estabelecidas em São Paulo, que havia marcas registradas lá por Salvador, lá no Nordeste, né? Que ao momento em que uma tomava conhecimento da outra, notificava para demandar que fosse retirado, e elas acabavam indo para brigar na justiça, né? E conseguiam, justamente porque não eram concorrentes. Só que essa aceleração digital termina com esse limite, definitivamente. Né? Traz todo mundo para o mesmo balaio ali, vai concorrer, vai brigar, vai se degladiar e, né, precisa ter a marca registrada por causa disso. A marca está totalmente atrelada ao cenário de concorrência. Né? Então você se protege quanto aos teus concorrentes e você, no momento onde registra a marca, também protege o teu consumidor, para que ele não acabe também comprando gato por lebre. Então, se eu pudesse elencar assim, né, 3, 4 grandes motivos para você proteger o teu negócio através do registro de marca, eu diria, primeiro, exclusividade de exploração daquele negócio. Então, quanto mais você está protegido, mais você investe no teu negócio, melhor ele fica.
mais clientes você tem, né, a roda gira. O segundo ponto seria, é só através do registro de marca que você pode franquear. Né? Então isso é muito importante. A lei de franquias ela é muito clara, necessita registro de marca. Então expansão de negócios mediante franquia ou licenciamento de marca é somente através do registro, precisa ter. O terceiro ponto seria a questão de valor do teu negócio. Então, quanto custa... Bom, hoje as empresas mais caras do mundo, o principal ativo delas não é fluxo de caixa, não é estoque, é a marca. Então, numa operação simples, vamos lá, um dia chegou um grande grupo, quer comprar a área 46. Quanto ela vale com marca, quanto ela vale sem marca? Porque, de novo, sem registro, você não tem propriedade de marca. Com registro você tem. Então é mais um asset, é mais um ativo que vai ser incorporado no valuation da tua empresa. E o ponto final é a credibilidade do teu negócio. Uma marca sem registro, uma empresa sem registro, ela é muito perene. Ela está sob risco o tempo inteiro. Então, existem até pesquisas, né? Vocês que são da publicidade, fotografia, do Philip Kotler, que é conhecido como o pai do marketing, onde ele apresenta que a recorrência ou no momento de dúvida, na prateleira do supermercado, o cliente está porque tudo muito igual hoje em dia, né? Isso é até uma outra questão da propriedade intelectual, que é o trade dress, mas uma outra hora a gente fala disso. O cliente ele vai comprar A e B, se ele percebe que tem o Rzinho aqui de registrado, ele se sente muito mais seguro de adquirir aquele produto e ele acaba consumindo aquele produto do que outro que ainda não tem. E tem empresas que são super sérias, tem um super produto, enfim, mas que lá atrás incorreram nesse erro que a gente está falando e hoje eles não conseguem fazer esse registro. Então, acaba tendo essa vírgula em toda a operação dessa empresa. Eu vejo também que tem muita gente que tem medo de abrir o registro de marca, abrir o pedido de patente, enfim, porque acha que vai ser um custo muito alto. E aí, igual você falou, acaba usando daquela propriedade por muito tempo e você está sujeito a uma série de riscos, né? Uma delas é você construir quase que um império de uma empresa e depois você ser obrigado a trocar de nome porque você não pode dar continuidade nesse tipo de trabalho, né? no seu ramo, né? Com esse nome. Exato. Então, Eu vejo, assim, se preocupa com muita coisa na hora de abrir uma empresa, de formar ali. Ninguém consegue abrir uma empresa sem abrir um CNPJ, passar por todo o processo. Por que hoje as pessoas não dão tanto valor nessa questão do registro da marca? Por que é um dos itens que não é, tipo assim, obrigatório ser feito? É cultural. Já tem estudado um pouco sobre isso até agora no mestrado. A gente tem lido bastante sobre reputação empresarial. Enfim, a minha conclusão, que ela ainda não acabou, eu tenho tentado entender, né? Então, Estados Unidos, China, a cultura empresarial é diferente da nossa. O empresário lá, antes dele abrir efetivamente as portas, ele já fez todo o trabalho de back-office. Ele registrou a marca, ele contratou o advogado. A ideia do consultivo, né, nesses países, que não à toa são os países desenvolvidos, é diferente da nossa. Eu vejo também, assim, que hoje todo mundo acha que ser empresário, assim, titular empresário é status. Mas você para conversar com muita gente e tem muitos empresários que não sabem o que é um NPS, o que é um CAC, o que é isso, né? E daí eu falo, mas como assim? Como é que você tem uma empresa e você não conhece pelo menos as siglas básicas ali de um negócio para entender o que o pessoal tá falando do seu negócio, quanto custa para adquirir um cliente, né? Então eu vejo que... que é um LTV, que é um ROI, Exato. etc. É justamente por isso, assim, a gente tem... por onde que vai meu raciocínio, né? De 100% das nossas empresas, 80%, se eu não me engano, 75% são microempresas, pequenos empresários, empresas de pequeno porte. Representam um faturamento, uma receita do Brasil enorme, mas... quantos desses têm uma cultura empresarial, quantos desses têm, inclusive, uma cultura estudantil, enfim. É muito aquela questão, até às aquele vezes cara que trabalha para uma empresa e fala, eu não vou mais dar dinheiro pro meu chefe, sai e abre a sua própria e não tem nem noção do que tá fazendo. Então não dá para culpar esse cara, não dá para culpar o nosso empreendedor brasileiro, porque ele é que faz o Brasil ir para frente, na real, né? Não só, óbvio, mas eles contribuem muito para isso. Nós somos pequenos empreendedores, eu sou.
né? Então, o que acontece? É justamente isso. É um cara que, às vezes, é uma pessoa que, muitas vezes, juntou o dinheiro durante longos anos e ele não tem muito espaço para erro. Então, pensar em registro de marca talvez seja uma das últimas coisas que ele vai pensar. Quando ele pensar é porque o negócio dele deu certo. E tomara que, quando o negócio dele deu certo, a marca ainda esteja disponível, né? Ou, enfim... ou é aquele cara que, como você disse, trabalhou a vida inteira para uma outra pessoa e abre o negócio dele. Então, o foco desse pessoal é fazer o negócio funcionar, antes de mais nada. Isso é por isso mesmo que a gente está aqui também, inclusive, né? No nosso escritório, a gente tem um propósito de levar o conhecimento para essas pessoas da importância disso. Porque não é, marca a gente vê depois. Hoje, um custo aproximado para você, quando você é demandado numa ação judicial por conta de uso indevido de marca, é de mais ou menos R$50 mil. Entre indenização, entre danos materiais, entre honorários do advogado, custos processuais, fora o que você vai ter que gastar na tua própria empresa. Tira a fachada, muda cartão, faz não sei o que, muda o uniforme. Toda a comunicação de Toda a marca. comunicação. Imagina você ligando, imagina você... exato, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu já tenho uma estratégia de marketing para vocês. E em vez de ficar angariando novos clientes, pega toda a lista ali de pessoas que tiveram reprovadas os seus registros de marca e oferece uma nova marca. Exatamente. Ou já fiquem parceiros do nosso escritório e cada cliente que entra para vocês, vocês já passam para a gente. Perfeito. Vê se dá para fazer isso aqui. A gente já encaminha. Os dois, né? Tem as duas vertentes. Um Exato. passa pro outro Exato. ali. Eu falo assim, Lucas, ó, chegou aqui um cliente que lascou-se. Eu tô te mandando pra você fazer um rebranding aí pra ele e etc. Não aprovou, não liberou, se vira. Não, e até questões societárias, sabia? Teve uma vez um caso onde eram dois sócios e eles estavam se dividindo, cisão, se divorciaram, não querem mais trabalhar um com o outro. E aí eles, vamos fazer os acertos então, né? Eu vou sair, quanto eu vou levar, quanto você vai me pagar, etc. Não se acertaram nos valores. Aí, um desses sócios, ele chegou e falou, não, peraí, daí foi falar com o advogado, muito sábio esse advogado, não sou eu, aprendi com esse cara, ele falou assim, cara, como tá essa marca, como estão os ativos, né, as patentes de vocês, a marca, não tinha nada. Ele falou, então beleza, então vai, registra essa marca, etc, não sei o que, ele fez, registrou, passou um tempo, ele foi lá, sócio, ex-sócio, né, viu, vamos se acertar ou não vamos? Não vamos, não sei o que, pega as tuas coisas, vai embora. Então é o seguinte, tá aqui a notificação extrajudicial, você tem 48 horas para mudar toda a tua fachada, todas as notas fiscais, todos esses caminhões aqui, tira tudo, coloca outro nome, não sei o quê, porque isso aqui é meu e tudo mais. Foram para a justiça, enfim, resolveram, mas precisou desse chute, né, nas costas ali para fazer a coisa acontecer, e isso veio através do processo de marca. Então, cara, são inúmeras as nuances aí que envolvem. E que a gente tá falando só de marca, né? Tem patente, tem software, tem direitos autorais. Meu Deus, é um universo gigante. Você falou que gastaria mais ou menos R$50 mil nesse processo. Vamos colocar ali mais, pelo menos uns 20, 30, mudando fachada. Se for seu negócio pequeno, branding e tudo mais. A custo de quanto que a pessoa gasta para registrar uma marca hoje? Nossa, 10% disso. Então, às vezes, é a famosa economia burra, né? Totalmente. O barato sai caro. Barato sai totalmente Eu caro. vejo também muito o cara tá começando, ele ou vai investir em produto, ou vai investir em sala, ou daí ele vai investir até na nossa parte, né? O cara, não, eu faço uma logo aqui no Canva, eu consigo. Agora tem também um monte de site, inteligência artificial que gera as logos sozinho. Não, eu faço aqui. Só que a logo ela não é aplicável, ele não vai ter os arquivos necessários e tudo mais. Depois ele tem que pagar muito mais caro para refazer toda a identidade visual. E, enfim, às vezes ele parcelado isso, ele consegue diluir isso aí muito mais cedo ter a proteção da marca dele, né? Concordo plenamente. E quando a gente inverte um pouco os papéis, a gente tá falando muito do cara que quer registrar a marca, registrar a patente, enfim. Tenho minha marca registrada e alguém me copia. O que eu faço? Tá. Quais são os primeiros passos ali que eu preciso dar? Tá. Alexandre, vou deixar contigo essa. Só eu tô falando aqui, eu vou passar um pouco para ele. Então, o primeiro ponto de tudo, que pelo menos a gente faz no nosso escritório, a gente analisa, né, efetivamente qual o grau de proximidade. Se está muito perto, se está mais ou menos, tem só um nome, por exemplo. Vamos usar o exemplo aqui do Área 46. Se a gente estivesse falando de um Área 51, né, a gente não necessariamente está falando de uma imitação. Mas
fazendo essa análise, tá, ficou constatado, realmente. Então, o primeiro passo de todos é notificação extrajudicial. Notificação, ali você vai dar lá o prazo pro cara, ó, tira esse nome é meu, né? Tendo a marca registrada, né, evidentemente. Esse nome é meu, você tem que retirar. E outras providências, né, entre outras providências. Não foi feito isso, não foi cumprida essa obrigação que é pela notificação extrajudicial determinada, ou solicitada, no caso, a gente vai passar para a área judicial, né? Que aí você tem processos para terminar com aquela violação à tua propriedade de marca, né? Abstenção de uso de marca acumulada com indenização, basicamente. Então é uma ação judicial onde você vai pedir para o juiz para que ele determine, muitas vezes em caráter liminar, para que aquela empresa abstenha-se do uso. Então, rede social apaga tudo, fachada, você tem um prazo de 48 horas para tirar tudo. Tudo isso sob pena de multa diária, né? Mais ainda a indenização moral, que é o dano subjetivo, e quando constatado e quando conseguir quantificar também o dano material. Então, um exemplo. Área 46 com Área 46 em Cascavel, começaram a comprar os produtos da Área 46 fraudadora. Então, você vai lá, como quem não quer nada, conversa, compra um negócio, explora, pega informações. Não, mas vocês vendem, não sei como é que é a venda de vocês. Não, hoje a gente vende X mil reais por dia, etc. Então você produz provas para mostrar, olha, no período X a Y, a média aqui de dano que eu tive, ou seja, de clientes que não compraram de mim, compraram com o fulano, é de tantos mil reais mensais, por exemplo. Isso ainda passa por alguns critérios de liquidação, em sentença, etc., onde muitas vezes a gente vai solicitar a apresentação de documentos fiscais e contábeis, balanço, fluxo de caixa, etc., para conseguir chegar no mais próximo possível e real do teu dano material, né? Que é aquilo que você efetivamente ali perdeu, né? Não faturou, etc. O dano moral, ele é simplesmente pelo fato do uso, justamente porque volta lá naquilo que a gente, lá no começo da nossa conversa. Poxa, você gastou seu dinheiro, você investiu o seu dinheiro para construir isso, você foi atrás do processo, etc. E alguém vem e, simplesmente se aproveita disso, parasita, né? A gente até fala, né, uma certa concorrência parasitária, o cara se aproveita de tudo que você está construindo, significa que ele está tendo uma vantagem em você. Porque o dinheiro que você gastou, ele pode estar colocando em marketing, ele está colocando em tráfego. Aqueles 10 mil reais que você usou para fazer isso, ele não precisou usar, né? Então, é mais ou menos por aí. Pensando... É bem interessante, falando também naquele gancho da aceleração do digital, né? Tem muitos casos, muitas empresas hoje são e-commerce. E aí, muitas mesmo. Muitas. E tem muitas delas que são a marca só para aquele e-commerce. E não sendo registrada, é muito curioso, você fala com a pessoa a respeito disso e a pessoa diz assim, não, mas eu já tenho o domínio do site. O domínio do site já é meu. Ele não necessariamente vai te representar uma proteção. Uhum. Porque você tendo uma marca que é colidente com aquela marca que está sendo utilizada ali no site, você recebe uma notificação, você recebe um processo, você continua tendo o domínio. Só que a página vai ficar em branco, você não vai poder mais veicular aquela marca. Isso sem falar nas perdas de domínio, né? Que daí também tem outra indo um pouco mais além, no caso das violações de marca, né? As violações de domínio também são possíveis de obter aquele domínio para a marca registrada, justamente por causa disso, por ser uma violação de marca. Quando a pessoa está de má fé, né? Muito mais, assim. O domínio e a marca são universos diferentes. Em tese, eles não se comunicam. Mas tem gente que confunde ainda. Confunde, né? é muito comum. Bastante. Tem gente que até fala assim, não, mas eu tenho o CNPJ. Mas isso está na minha razão social. Não se confunde. Não significa que está protegido. Não. E falando assim, num terceiro cenário ainda, abri minha empresa, quero fazer tudo certinho, contratei a Bold para fazer a minha marca. Como que eu, empresária, que quero fazer as coisas certas, me protejo para saber se a marca realmente, de fato, está liberada? E também você falou que existem possibilidades que não é possível serem registradas. Como é que eu me protejo em relação a isso? Tá.
O Alexandre é o nosso head de marcas, vou passar para você de novo. Então, essa parte é importante fazer o básico de tudo, uma pesquisa de anterioridade. Então, antes mesmo de pensar em colocar lá na razão social, o ideal é que eu faça uma pesquisa. O melhor, sim. Melhor, sim. E vocês fazem, assim, se eu Sim. chegar para vocês contratar, vocês fazem essa pesquisa Sim, para nós. a gente faz. É uma das bases, porque dentro da filosofia que a gente trabalha no nosso escritório, a gente procura trabalhar só com marcas que são efetivamente registráveis. Para a gente não chegar lá, adiante lá, e dar a surpresa desagradável para o cliente e dizer assim, olha só, não deu, não funcionou. Não. Isso a gente vai fazer a pesquisa de anterioridade. O que tiver de próximo, digamos assim, você chegou com uma marca aqui, como essa aqui da garrafa d'água, tá? Colocou um E na frente lá, tá? Não, ela vai coligir, ela vai ser uma colidência direta. Então, fazer essa pesquisa de anterioridade, ela te elimina 99% de qualquer possibilidade de um problema de não conseguir registrar a marca por outra já registrada. A outra parte também é uma análise técnica, que é verificar os nomes. Tá? Nomes que são muito comuns, indicações de lugares que daí poderiam ser indicações geográficas, coisas que não são, termos técnicos também, né? Coisas que não são distintivas. E apropriáveis, né? E apropriáveis também, acabam não sendo possíveis de registrar. E aí você chega, são duas formas de não conseguir diferentes. Uma, que é de ter a colidência, a colidência, e a segunda seria por elementos comuns, né? que a lei não permite o registro de elementos comuns. Também de cores, né, no caso. É analisado sempre um conjunto, né? O conjunto da marca. Então, esse conjunto aqui, com base no banco de dados que o INPI tem, pode, caso o INPI conceda esse registro, pode atrapalhar essa outra marca? O consumidor pode confundir um pelo outro? Se a resposta for sim, ela é indeferida. É por isso que a gente faz as pesquisas antes, né? A gente tem sistemas, a gente tem softwares próprios de validação, de busca fonética, de alteração do nome de maneira fonética, para esgotar todas as hipóteses de escrever um nome, por exemplo. Então você tem uma palavra que comece com FE. Existem marcas que colocam PHE para fazer o mesmo som. Isso, para o INPI, pode representar uma colidência, porque ele sempre vai entender sob a ótica do consumidor. O consumidor olhando isso, falando isso, ouvindo isso. Ele confunde A por D ou Isso não. vale mesmo, por exemplo, assim, marcas que possam ter essa similaridade, mesmo que sejam em ramos totalmente distintos? Ah, bom ponto. Existem marcas que são idênticas e tá tudo bem, desde que estejam em segmentos de mercado diferentes, certo? De novo, a ideia aqui, o pano de fundo sempre é a concorrência, sempre é o público consumidor. Então, você pode ter uma marca de água e você pode ter uma marca de roupa com o mesmo nome. São segmentos que não vão se confundir e não vão levar o consumidor à dúvida, a um desvio de clientela, enfim. Então não vão prejudicar, um não prejudica o outro. Existem marcas, inclusive, que no mesmo ramo de atuação podem conviver, desde que se conversem entre elas, e aí a gente até tem, né? Entre em comum acordo. Exatamente, se chama Acordo de Convivência Pacífica, onde estipulados os limites, né, às vezes até territoriais. A gente tem até um caso no escritório assim, onde o cliente X e o cliente Y, que num primeiro momento era o nosso notificado, ele falou, não, calma, vamos resolver e tal. Então ele indenizou um dos nossos clientes e falou, eu me obrigo a atuar nesse perímetro aqui, nesse território aqui do estado da federação. Ok, tá ok, então beleza, vamos embora, tá tudo certo, entende? Então... Bom, então vamos lá. É um assunto que gera muitas dúvidas, Sim. né? Eu acho que já deu pra perceber, porque nem eu e o Lucas estamos fazendo uma consultoria, basicamente, aqui no Eu podcast. tô aproveitando, né? Ainda falando de registro de marca, eu já ouvi falar, não tenho certeza, vocês me corrijam sobre isso, que às vezes eu preciso registrar a marca em mais de um segmento. Sim. E cada um é um processo diferente? Sim. Exato. Exemplos, né? Então, você é uma marca de vestuário. Você vai registrar para proteger ela completamente em quais segmentos? No segmento de produto, ou seja, a etiqueta da tua peça de roupa, e no segmento de comércio. Aí você tem uma ampla proteção. São dois processos. O que isso significa? Dentro do INPI, existe uma convenção, que é a Convenção da União de Paris, onde
É a de Nuno Paris? Isso. Né? Onde mundialmente, ou seja, mundialmente não, são 120 países que se submetem a essa classificação e, portanto, classificam todos os produtos e serviços em classes. Então, da 1 a 34 são classes de produtos. Da 35 a 42, 6 são serviços. Então, da 1 a 34 produtos, ali. Significa que você, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, quando você submeter o seu processo do seu vestuário, que vai ser classe 25 e 35, nesses países signatários também serão as mesmas classes. Tá, onde eu quero chegar? Que se você precisar expandir o teu registro de marca internacionalmente, como são países signatários de uma mesma convenção, você não vai precisar submeter o teu processo à análise de mérito de novo. Por quê? Porque são as mesmas classes e o Brasil, o escritório brasileiro que faz esse serviço, já validou o teu processo. Ele já disse que a tua marca ela é distintiva, que o teu negócio ele é legal, que não tem uma anterioridade e assim por diante. Então, ele já fez o trabalho que ele tinha que fazer. E aí, você pode expandir o teu registro internacionalmente, pagando as taxas do país e assim por diante. Então, quando você vai fazer um registro de marca, a ideia principal é você abraçar todos os segmentos de atuação daquela sua marca. Então, publicidade. Existem classes que vão abranger fotografia, um outro processo vai abranger marketing, publicidade, etc. O outro vai abranger, enfim, várias especificações que é feita justamente essa análise que o Alexandre comentou, onde a gente vai apresentar para o cliente, olha, isso aqui, ao nosso ver, abraça o teu negócio. Aqui você está totalmente completo, protegido. Faz sentido? Faz. Quanto isso representa? Pô, representou 10 processos. Não, então calma. Porque daí também, quanto mais processo, maior é o teu custo. Né? Então a gente vai chegar num consenso onde, cara, isso aqui é o essencial. Beleza. E aí são 2, 3, 1 às vezes. Tá? Mas a título de exemplo, o vestuário cabe muito bem. Produto e comércio, por exemplo. Interessante. Legal. E quando eu vou abrir um processo de registro de marca, eu registro o meu nome e a minha logo, minha marca, minha identidade, ou só o nome e só a logo em processos separados? Não, é tudo o mesmo processo. Então, assim, dentro do INPI você vai ter a marca figurativa, que é só um símbolo. Por exemplo, a Apple, ela registrou só a maçã. Ok, então é um processo, e nesse processo ela vai colocar lá produtos, computadores, chips, telas, teclados, mouse, enfim, todos os produtos, e também vai registrar no comércio disso tudo, por exemplo. Um processo, 2 processos seriam no caso dos produtos, ou até mais, mas o processo em si está protegendo o símbolo, a maçãzinha, perante aquele serviço. Existe a marca nominativa, aí é só nome, mesma lógica. Você não tem uma figura, você tem um nome por extenso. E existe, que é a maioria dos processos, as marcas mistas, que são figura mais nome. Então, isso é o conjunto da tua marca, ela vai depositada lá, e aí você vai segmentar quais são os produtos, quais são os serviços que você atua. Mas sempre você vai optar pelo nome, pela imagem ou por ambos. Alguns casos, você ainda não está com a tua identidade visual pronta, mas você já tem o nome. E por alguma razão mercadológica, você precisa correr com esse registro. Então, a gente vai e já acelera o processo nominativo. Daqui a pouco, tudo concluído, beleza, a gente entra com o processo misto ou só com o figurativo. Existem estratégias também. Às vezes, o nome ele é irregistrável, certo? Mas o conjunto da tua marca é muito mais perceptível pelo logo, pela imagem, do que pelo nome. Então, a gente vai e registra a imagem. Você vai ter uma proteção parcial. Significa que outras pessoas vão poder acabar usando aquele nome? Sim, porque infelizmente você escolheu, optou, enfim, na situação que você se encontra, de um nome que é de uso comum ou que é de um nome inapropriável exclusivamente. Mas o uso daquele nome com aquela imagem que a gente protegeu nunca vai poder acontecer. Entendeu? Então existem maneiras de você quebrar um pouco esse uso livre, né? Do teu nome por uma outra empresa. Pessoal, se você que tá em casa, tá assistindo, ouviu essa aula que o Rômulo e o Alexandre deram pra nós aqui hoje e ainda não tem seu registro, fica a dica, viu? Olha só o quanto é necessário estar protegido a diversas situações. E eu vou falar um pouco mais, viu, Lucas?
Isso até é um case de merchan que vocês podem incluir na Bold agora, que na hora que vocês forem criar identidades visuais, vocês precisam explicar para quem está contratando que existe toda uma questão por trás de estudo de nome, tudo, que depois lá na frente, até no registro de marca, dá problema. É verdade. E, assim, a gente faz de uma maneira bem mais enxuta que vocês, mas a gente também tem um serviço que a gente chama de naming, que é a gente ajudar, não escolher o nome da empresa, mas a gente auxiliar a escolha do nome, e nisso a gente faz uma pesquisa de mercado para ver se não existe nada nesse segmento e tudo mais. Acredito que vocês devam ter acesso a mais informações que a gente, mas é muito importante para uma empresa se precaver desse tipo de problema, né? Total. Cara, o melhor dos mundos seria as agências, as empresas, os criadores de marca estarem sempre atrelados a um escritório que trabalha com isso. Porque, com certeza, a gente ia elevar o nível das marcas que estão no mercado. Então, o consumidor, no final das contas, eu sempre penso nele, seria muito beneficiado. E aí a coisa seria muito mais lógica. Então, você está criando o naming, e eu sou um fãzaço de processo de branding, de naming. Por mais engraçado que seja, no nosso escritório, a gente contratou esse serviço, porque é muito comum, né? Coloca a balancinha lá do direito, enfim, faz qualquer coisa. Não, né? Vamos pensar no que representa o nosso símbolo, né? O que a gente quer passar através disso e tal. E eu sou um estudioso da área de marcas e de branding e tal, porque é mágico assim, né? O quanto uma empresa pode, até onde ela pode ir por conta de um processo de branding. Fica a sugestão mesmo para todos os ouvintes que contratem serviço de branding, contratem serviço de naming, invistam nisso, porque isso vai representar muitas vezes a longevidade que você nem imagina que você pode chegar, né? Através de um posicionamento de marca forte, criado e pensado lá atrás. Então, o mundo perfeito seria sempre dos criadores estarem em paralelo junto com o jurídico, porque a gente já vai falando, cara, Lucas, esquece isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, mete ficha. Porque aí o teu cliente já sai com a coisa, com o objetivo realmente atingido, né? Ele não parou na criação do nome, agora ele criou e registrou o filho, a obra, né? É tipo assim, o teu filho nasce, você faz o quê? Você vai registrar, pô. É a mesma coisa, a criação, o teu negócio, ele é teu filho. Muitas vezes, aliás, a tua família inteira depende daquilo. Então, protegê-lo é sempre o melhor caminho, né? Com certeza. Eu falo que as empresas de sucesso da nossa época agora são empresas que entregam solução. Embora muitas vezes a solução venha de parcerias, de uniões de empresas, como o Rômulo citou agora, né? E falando em entregar solução, como que o pessoal acha vocês? Instagram, telefone? Tá, a gente tem o nosso site, né? www.advma.com, o nosso Instagram, Mingote Advogados, e através da Área 46, no podcast, no Instagram de vocês, a gente vai estar participando aqui através da Bold, enfim. O Cascavel não é muito grande, é só dar um Google aí que vocês com certeza vão achar a gente. Vai aparecer aí na tela também, para quem tiver interesse, aqui na descrição também você encontra o site, o Instagram. E muito obrigado pela participação de vocês, foi muito produtivo e muito construtivo para mim essa conversa. É isso aí, pessoal. Encerramos então mais um Obrigado Área vocês. Talks. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio, pessoal.